That's me. I am the diva. You better roll out the red carpet, 'cause here I come. I'm a diva from head to toe, and it's getting better every day. Diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a Olá, gente! Boa noite a todos os meus ouvintes do meu podcast. Hoje, de novo, aqui no quadro Café com Trans, eu trouxe mais uma celebridade do mundo LGBT. Dessa vez não é uma garota trans. E vocês vão ficar impressionados com a apresentação dele, tá? O primeiro emprego dele foi no McDonald's. Em seguida, ele se apaixonou pela língua inglesa e também foi trabalhar em navios. E hoje em dia, ele trabalha para um dos maiores sites de tecnologia do Brasil, tá? Não, gente, eu não estou falando do João. Eu estou falando do meu amigo Renan Batistella. Bem-vindo ao meu quadro Café com Trans, Renan. Gente, eu amei essa apresentação. Eu tava aqui quase querendo gritar. Tá muito global. Eu amei mesmo. Tudo bem, amiga? Tudo, meu amor. Muitas saudades de você, de a gente se ver pessoalmente, né? Já fazem uns 9 anos que a gente não se vê. Apenas? Pois é. E aí a gente tem não só uma amizade, mas também aí vários pontos em comum, né? Durante o percorrer da nossa vida. Você já tá pensando em começar a tomar hormônio ou não? Aquela bem louca. A louca, ainda não cheguei nessa evolução do Pokémon, não, amiga. Tá, então a gente vai começar falando exatamente desses pontos que nos ligam, né? As coisas que a gente teve que foram muito semelhantes, que foi o primeiro emprego no MEC, a paixão pela língua inglesa, e aí trabalhar depois no navio, e hoje em dia você está trabalhando para o maior site de tecnologia, acredito que um dos top 5, não? Voltado para empregabilidade, sim. Ele é bem famosinho. Não sei se podemos falar, porque eles não nos patrocinam, né? Tem. Então, queridos, patrocinem os GLBTs aqui que estão promovendo vocês. Amo. Né? Mas então, Rê, vamos lá. Conta um pouquinho, como é que começou sua carreira, os seus trabalhos? O primeiro foi no MEC, você ficou quanto tempo lá no MEC? Isso, eu trabalhei lá no MEC, acho que deu quase 2 anos. Foi, assim, uma experiência muito legal. Você deve saber também, né? Não sei quanto tempo você ficou, acho que você ficou menos tempo que eu, né? Eu fiquei 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. Então quase. Eu acho que eu fiquei 1 ano e 9 meses, então foi bem diferença, assim, bem pequena mesmo. E foi muito legal lá. Você, enfim, eu já até vi que você comentou em outros episódios do seu podcast, e é bem uma escola, assim, né? O MEC e também, depois acredito que a gente vai falar sobre isso, mas foi, assim, também um momento muito importante da minha vida, porque abriu as janelas, assim, das possibilidades da vida, sabe? Quando eu entrei no MEC, eu era muito criança, era muito moleque ainda. Eu entrei com 17 anos. Então, me ajudou muito nesse meu processo também de me aceitar, de me assumir LGBT. Então, foi mais do que um emprego, sabe? Teve um significado a mais, eu acho. Sim. Você chegou a se apaixonar por alguém do McDonald's, assim como eu? Menina, eu amei aquele episódio que você falou do menino que você se apaixonou. E eu me identifiquei também, porque eu tive, mas assim, uma paixonite muito platônica, sabe? Porque o menino não era gay. Acho que ele não sabe até hoje dessa história. E
E eu acho que eu cheguei a falar assim para uma outra amiga minha na época, mas assim, imagina, eu, cheguei, eu tinha, sei lá, eu tenho umas paixões assim, né, no passado, que eu tinha medo de chegar perto da pessoa só porque eu gostava dela, sabe? Não sei se você tem isso também. Eu tive, enquanto gay, eu tinha muito isso. Se eu gostasse de alguém, eu não conseguia cumprimentar a pessoa, nem olhar na Sim, cara dela. eu ficava desesperado. O menino entrava, eu tava lá na chapa, no caixa, fazendo o que for. Eu, assim, eu dava aquele negócio do chave, sabe? Eu paralisava, assim. Ah, era muito engraçado. Mas, assim, eu nunca cheguei a ter nenhum nada com ele, porque, de fato, ele não era LGBT. E eu tenho ele nas minhas redes sociais até hoje, mas, tipo assim, nada a ver, sabe? Hoje eu falo, Nu- gente, Nunca como comentou eu com era. ele, olha, você já foi um Não, crushzinho meu. não, não, deixa isso pra lá. Mas assim, hoje eu olho pra trás e eu dou risada, né? Porque foi uma passagem assim muito rápida assim e bem platônica, sabe? Mas foi engraçado, sim. Tenho essa história do Mac de paixão, De não paixoninha correspondida. no Mac. Que Uhum. legal, que legal. E aí, ali no Mac, você já então sabia que você era gay ou não? Como é que era o babado? Então, o babado começou, na verdade, Hum, quando eu tinha 15 anos. Eu entrei no Mac com 17. Mas assim, eu não sei dizer assim um ponto na minha vida em que eu olhei para mim e falei, nossa, sou diferente. As coisas foram acontecendo organicamente, sabe? Eu hum, lembro que quando eu era criança, eu até tive uma paixonite assim por uma menina que eu brincava e tal. Nossa, eu sonhava com a menina, mas era uma coisa diferente, sabe? Era uma coisa assim mais de afeto e não sexual, até porque eu era moleque, né? Mas ainda ah. assim, as crianças, dependendo da idade, já tem aquele sex appeal, né? Então, principalmente homem, né? Homem começa muito cedo essa história. Eu sempre fui muito retardatária, porque assim, eu me apaixonei a primeira vez aos 14 anos, e aí eu fui Uhum. perder minha virgindade com 21, porque eu achava. Nossa, é, 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 pode parecer bobeira isso, mas é, não sei, eu sempre achei que o meu cérebro tinha mais coisas de mulher do que de homem, né? aham. Pode até ser loucura da minha cabeça. Então, eu segurava a minha virgindade assim como se fosse um prêmio que eu fosse dar para o meu primeiro namorado. Sabe aquelas coisas Entendi. de menininha boba? Aham. Eu perdi a minha virgindade muito tarde, com 21 anos, e foi horrível. Eu achava que eu tinha perdido a minha muito velho. A minha foi com 18 anos. Hum, Mas eu perdi uma coisa muito velho. Não só o cabaço, mas o bebê, menina. Você acredita que eu fui beijar na jura? boca pela primeira vez com 18 anos? O povo cai para trás quando eu conto. Nossa! Aham. Por quê? O que acontecia? Até dando continuidade na história. Eu, assim, desde muito jovem, bem pequenininho, eu tinha algumas questões, assim, que eu sabia que eu era um pouco diferente, mas eu meio que não olhava para isso, eu meio que escondia por debaixo do tapete, sabe? E Ah, isso ficou, assim, mais forte quando eu fiz 15 anos, que foi quando eu tive, inclusive questões assim muito sérias em relação à personalidade que hoje eu entendo que era isso, mas eu tive síndrome do pânico, eu emagreci tipo assim 10 quilos em um mês, sabe? Eu deixei minha mãe desesperada, mas porque aquilo estava se tornando cada vez mais forte dentro de mim, porque é bem na época da adolescência, né? Puberdade, adolescência, que os hormônios ficam ali à flor da pele, né? E uhum. você vê todo mundo na escola beijando na boca, enfim, se pegando. E eu não tinha aquela vontade de ficar com nenhuma menina, né? E começou a vir aquela vontade de ficar com meninos, mas eu não sabia lidar com aquilo, né? E aí foi quando, sei lá, pensa assim uma panela de pressão, né? Se ela tá fechada, o supino ali tá fechado, sei lá, ela vai tentar explodir aquilo de alguma forma. E comigo, a explosão foi em formato de síndrome do pânico, de depressão. Então, com 15 anos, eu estava tomando antidepressivos, calmantes fortíssimos, sabe? Para um Nossa. organismo de 15 anos. Então, foi bem complicado naquela época.
Então, assim, na minha adolescência, eu não sentia vontade de ficar com meninas e também não tinha oportunidade de ficar com meninos, porque, bom, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Você sabe que na época da escola, na nossa época de escola, era uma coisa muito, assim, o preconceito era muito grande, não era? Muito, eu particularmente sofria muito bullying, Aham. principalmente quando eu era muito pequena, porque talvez eu sentisse falta de um irmão mais velho ou alguém mais velho com quem eu pudesse conversar, mas eu era a irmã mais velha no caso, né? E aí eu Eu ia na também. escola e as outras crianças, os outros meninos me chamavam de bichinha, viadinho, e eu nem sabia o que era aquilo. Eu falava, meu Deus, o que que é isso? Deve ser alguma coisa feia, porque eles estão me Aham. chamando disso. E eu lá toda viadinha, toda afeminada. E eles falavam, Ai, bichinha, viadinho, mulherzinha. E eu ficava assim, meu Deus, mas o que que é isso? Quer dizer, eu sabia que era algo que não era muito bom, mas eu não sabia o que era, eu não sabia qual era o sentido daquilo. E eu nunca consegui entender também por que que as crianças aplicam tanto bullying uma na outra, né? Por que que tem essa coisa do querer se sentir melhor, do querer humilhar o outro, de uhum. querer colocar o outro para baixo? Enfim, eu Mas acho eu que acho que isso é muito, eu acho que isso é muito da nossa própria sociedade, né? Porque assim, a criança, em tese, ela tem como que eu posso dizer, uma cabeça pura, né? Ela não deveria ter todos esses preconceitos dentro dela. Então, assim, de alguém ela herda isso, e muito provavelmente é da família, né? Que é o sim, primeiro sim, contato que a criança tem. Então, assim, sim. eu também sofri assim, bullying pesados e eu tinha uma desvantagem que eu mudava muito de escola. Então, assim, para criança que já não sofre bullying, mudar de escola é o ó, né? Porque você tem que fazer amizade com todo mundo, você tem que conquistar novos amigos e enfim, né? Agora, você mudar muito de escola e ainda ser uma criança viada é pior ainda, né? Porque você tem que, além de fazer todas as amizades, conquistar todo mundo, ainda lidar com essa né, enfim, patifaria toda. Então eu Sim. tinha essa desvantagem, mas ao mesmo tempo, eu acredito que muitos de nós, assim, eu estou falando LGBT no geral, eu acho que muitos de nós acabam usando algo a nosso favor, que é sermos inteligentes, porque as bichas são inteligentes. Você concorda? Com certeza. Eu acho que no gene da homossexualidade, se é que isso é genético, né? Ainda não conseguiram Aham, comprovar, mas eu acho que tem alguma coisinha ali que dá um quezinho a mais para as bichinhas, para os viadinhos. eu também acho. Elas E são aí muito. eu usava isso a meu favor, porque eu falava assim, tá, eu não posso conquistar os meninos, as meninas, enfim, mais os meninos, né? Porque assim, apesar de eu ser muito criticado, muito bulinado, né? Digamos assim, bulinado no sentido de bullying, pelo amor de Deus. Mas apesar de eu sofrer muito bullying com os meninos, eu tinha aquela vontade de ser aceito por eles, sabe? Sim. Então, eu usava da minha inteligência para poder, sei lá, atraí-los. Atraí-los no sentido de, Conquistar tipo assim, os de meninos. conquistar amizade, sabe? Sim. Então, aqueles meninos que mais me xoxavam assim, eram os Hum, que eu tentava ajudar com dando uma trabalho, cola, com trabalho de trabalho, colocando escola. nome. Ah, Sim, colocava o nome e falava, não precisa fazer nada, não, deixa que eu faço. E aí os caras falavam, nossa, o Renan é foda, não sei o quê, e esqueciam um pouco o fato de eu ser uma criança viada. Então, assim, eu usava um pouco isso a meu favor, o que é triste, né? Porque, enfim, hoje a gente fala dando risada, mas eu fico só quem imaginando assim, passou por isso sabe o quanto é doloroso esse processo. É, exatamente. eu nunca tive esse tipo de conexão com os meninos. Eu, por ser muito viadinha já na escola e por eles me zoarem muito, então eles me excluíam. E aí eu tinha obrigatoriamente que ficar só com as meninas, que eram as que me aceitavam. Uhum. As mulheres parece que elas são né, um pouco mais livre desse preconceito. E aí Sim. eu brincava com as meninas, aproveitava, brincava de boneca com elas, penteava o cabelo da boneca delas e trocava roupinha.
e fazia tudo que viado adora. Mas eu já desde muito pequena, assim, primeira, segunda, terceira, quarta série, eu sempre tive essa coisa de ficar mais no meio das meninas mesmo, porque o ambiente masculino era pesado, era Sim, grosso e era machista. E era preconceituoso, principalmente muito. comigo. E principalmente, acredito que no seu caso seja a mesma coisa, mas eu não fazia educação física por um caralho. Você fazia? Não, também não, porque os meninos eram obrigados a jogar futebol. E aí Aham. eu falava, menina, você não tem noção. Eu inventava que eu tinha uma doença, que eu não podia fazer esporte. E aí eu Ai, lembro gente. que eu falava, é óbvio que o professor de educação física sabia que aquilo tudo era viadagem, e, enfim. Mas eu falava para ele, professor, eu tenho uma doença que eu não posso jogar bola, eu não posso correr, eu não posso me movimentar muito. E aí ele já catava, porque ele era um senhorzinho, assim, de idade muito legal até. E ele catava, ele via que era porque eu era viadinha e eu não queria me misturar com os bofe. Então ele deixava eu ir jogar handball com as meninas. Uhum. Então Não, quando eu não jogava nem com as meninas. é, eu ainda, às vezes, ainda fazia coisas com as meninas. Era a Uhum. única viadinha da escola. E, pelo menos assim, na escola onde eu estudei, no bairro onde eu cresci, eu era a única viada do bairro inteiro e da escola inteira. Então, assim, eu mesmo na segunda, na terceira série, tinham pessoas da oitava série que sabiam meu nome, me chamavam pelo meu nome. Ei, Joãozinho! E aquilo era, para mim, era tudo muito traumatizante, porque eu era como se fosse uma subcelebridade dentro da escola e eu andava no bairro, as pessoas na rua me chamavam pelo meu nome, pessoas que eu nunca vi, que eu não sabia quem eram, ou tudo, mas elas sabiam o meu nome porque eu era a viadinha da escola. Isso era muito chocante para mim, sabe? Eu acho que eu consegui, depois de muito tempo e trabalhando isso dentro de mim, e vendo, opa, pera, o problema não é comigo, Aham. é com as pessoas. Não, eu no meu caso eu já era assim, o moita, sabe? O que eu pudesse me esconder, eu me escondia. Eu fui assim começar a ter mais assim, como que eu posso dizer, presença, né, no ambiente Ah, escolar, já estava terminando o ensino médio, foi tipo assim, do segundo ano para frente, que quando os meninos vinham e falavam assim, ah, viado, eu falava, ah, então, é isso aí que você está achando mesmo? Ah, então tá, então beleza. E aí, aquela coisa, né, quando alguém te zoa e você caga para aquilo, a zoeira passa a não tem mais graça, né? Então, no é segundo uma ano pena que a gente demora anos para aprender isso, sim, sim. né? E hoje eu olho para minha irmã, que tem 14 anos quase, ela vai fazer domingo que vem 14 anos, e ela me contando as histórias assim da escola, sabe? Eu falo, gente, como eu queria viver nesse mundo na minha época de escola. Porque hoje as crianças são o que elas são na escola e, tipo, dane-se, né? Foda-se. Sim, eles têm uma. Porque é o acesso à tecnologia, à informação trouxe toda Uhum. essa coisa que abre a mente das pessoas e elas não ficam mais naquela coisa antiga, velha, de conservadorismo, de homem, mulher, não, bicha, e ai, Sim. a Porque eu tecnologia. acho que também. Não, porque eu acho também que os pais de hoje em dia são a galera, são as pessoas da nossa idade, né? Uhum, exatamente. Então, assim, já lidam melhor. Mas, assim, a minha escola foi, assim, a treva. Quando as pessoas falam assim, ah, que saudade da época de escola, eu não tenho saudade nenhuma, zero da Eu, época de escola. duas, Porque, eu também assim, não. foi uma época assim, que se eu pudesse apagar, eu só não apago porque eu conheci uma amiga, que é minha amiga até hoje, na escola. Então eu falo assim, tá, teve a sua parcela e também, né, foi a minha formação e tudo. Mas assim, em relação ao relacionamento, o que era vivido dentro da sala de aula, se eu pudesse apagar e jogar no lixo, eu apagava e começaria de novo e faria outro esquema, sabe? E da Eu acho mesma que forma, é muito fala, trauma. Eu acho que é uma fase que é muito traumatizante para todas as siglas
do LGBT, todos os componentes dos LGBT, tanto para travesti é pior ainda, porque umas apanham dos bofe, aí a gente não se sente bem em usar o banheiro feminino, em usar o banheiro masculino, porque sempre tem aqueles psicopatas lá, aqueles bofe perturbado, que eles acham que você tá indo no banheiro porque você quer alguma coisa com eles. Não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas eu, na 7ª série, um menino me empurrou pra dentro do banheiro porque ele jurava de pé junto que eu queria alguma coisa com ele. Eu nunca nem tinha olhado pra cara do menino. Umas coisas assim, é muito traumatizante. Eu, na época da minha escola, eu nem no banheiro eu ia. Eu evitava beber pra não ficar com vontade de ir no banheiro, mas mais porque eu teria que encontrar meninos e talvez dentro do banheiro, que é um lugar mais escondido ainda, talvez eu pudesse sofrer bullying piores ainda. Eu já sofri. Eu já passei por isso. Nossa, que péssimo. E assim, a gente começou a falar de McDonald's, viemos pra cá, né? Mas assim, só fechando essa questão. Mas só fechando essa questão de adolescência, a escola foi isso que eu falei, e a minha adolescência também, assim, eu vejo também a galera, às vezes, eu tenho até um pouco de inveja, sabe? Porque as pessoas, quando eu tinha 16 anos, eu ficava com fulano, e várias historinhas, e eu não tenho, porque eu passei a minha adolescência trancado dentro de casa, com praticamente a minha mãe me implorando para ir para a rua, sabe? Porque eu não tinha os lugares para eu ir que eu tinha vontade, né? Eu não queria ficar com menina nenhuma. E aí a minha salvação foi o Mac. Voltando para a história do Mac, foi o Mac. Porque eu comecei a trabalhar e dentro do Mac foi quando eu completei os meus 18 anos. E lá com 15 anos, quando eu me descobri gay, eu falei assim, tá, agora não dá para eu ser o que eu quero, então eu vou esperar eu ficar dono do meu próprio nariz, né? E na minha cabeça, na época, os 18 anos eram, né? Era a época que eu ia, o período em que eu ia ficar dono do meu próprio nariz. E eu falei assim, eu vou esperar essa idade para eu poder, enfim, me assumir para o mundo, ou pelo menos para mim mesmo. E foi o que aconteceu. Aí no MEC tinha uma coordenadora bem sapatão lá, maravilhosa. Nunca mais eu tive contato com ela, eu tenho lá nas redes sociais, mas a gente nunca mais falou. Mas ela, assim, ela foi muito importante porque ela me levou para esse mundo, né? Porque ela viu que tinha ali uma coisa e ela falou assim, um dia ela falou assim, vamos numa balada. Sabe onde ela me levou? Na Túnel. Ela me levou na Túnel e aí eu falei assim, cheguei lá desesperado, falei, meu Deus. Mas, enfim, aquela foi só a primeira vez, depois a gente saiu outras vezes. E querendo ou não, essas saídas, esse mundo das baladas, eles ajudam muitas pessoas que estão ali no casulo, né? E comigo foi assim. Eu sei que eu fui, assim, perder o meu bebê. Ai, gente, que patifaria isso. Eu perdi o meu bebê com 18 anos, enfim, com a cara cheia de... Bebi tudo que eu pude, porque eu tava nervosíssimo, na Blue Space. A primeira pessoa que apareceu na minha frente, eu olhei pro lado e falei pra minha amiga, vai lá e pega a bebida mais forte que tiver no bar. E aí, ela trouxe... E aí eu sei que eu virei aquilo e, né, baixou um negócio assim e eu fiquei com a primeira pessoa na minha vida. Então, essa foi a minha história de McDonald's, mais de me assumir para o mundo. Entendi. E aí, em que momento dessa sua história aí que a gente se conheceu e aí entra o João? Como é? Em que capítulo dessa sua novela? Me conta. Então, acho que a gente se conheceu, já faz tempo, eu tinha 20 anos. Porque aí eu tinha acabado de me assumir para minha família. Eu me assumi para minha família, eu tinha 20 anos. E aí eu me assumi justamente para eu poder ter essa liberdade de sair sem a minha mãe ficar me questionando. E graças a Deus a minha mãe foi super de boa, né? E aí eu não precisei ficar mentindo mais. Então se eu falava assim, mãe, eu tô indo pra balada, mãe, eu tô indo pra casa de um amigo, muito embora eu não falasse eu tô indo pra casa de um peguete, ou sei lá quem seja, né? Quem fosse, mas ela já meio que deduzia, né? Então as coisas ficavam mais fáceis. E aí foi na época que eu comecei a usar, na época não existia Tinder nem nada disso, né? Mas a gente usava, eu usava o Disponível, você já usou o Disponível também? Já, disponível.com. Olha você gritando a nossa idade aqui, hein? Sim, as vizinhas vão ficar passadas. E eu usava o Disponível e usava o que a gente se conheceu, amiga, que foi o Manhunt. Manhunt, pois é.
Manhunt Eu tava era olhando aqui. Ainda Sim. existe Manhunt, será? Ai, eu nunca mais entrei, porque percebi, eu percebi que depois que apareceram os aplicativos, esses sites assim ficaram para uma galera muito underground, assim. Não sei se você também acha. Não, porque depois que eu transitei, eu não uso mais nada para caçar homem, né? Aham. Inclusive, a gente depois vai entrar em um papo desse um pouco mais pra frente. Calma, mas assim, eu geralmente procuro não caçar homens, porque amigo, é assim, os homens que, infelizmente, eu demorei muitos anos para entender isso, mas assim, os homens que correm atrás do perfil da letra T, né? Isso eu abrangendo todas as T's, as transexuais, as não binárias, as travestis, enfim, a sigla T como um todo. Uhum. Eu posso perceber que eles têm, assim, alguma coisa que não é muito legal. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Calma, Entendi, segura aí. beleza. Segura, Mas vamos. enfim, Ah, não, eu ia falar que eu encontrei uma foto aqui, nossa, do dia que a gente se conheceu, que foi um final de semana, né? É... Ai, amiga, você tem problema de falar disso? eu só não gosto que fale do meu nome, de Não, João. não, não vou falar. Isso aí eu sei, fica tranquila. Mas, enfim, a Não, gente mas se não conheceu. tem problema. Aham. Eu lembro que a gente ficou se falando um tempo pelo MSN, porque a gente se conheceu no Manhunt, se falou pelo MSN, e aí depois você falou assim: ah, eu tô indo pra praia com os amigos, você quer ir? E eu assim, gente, tipo assim, a pessoa me chamando pra ir pra praia nunca nem me viu. E a gente foi assim que a gente se conheceu, né? E não precisamos entrar nos pormenores, mas nos Aham. conhecemos. E eu, Louca. e eu tenho uma foto aqui desse final de semana, que eu guardo foto de muito tempo, e Eu eu vi percebi isso, que você tem todas as fotos de todos os tudo, momentos. tudo. De 2005 para cá, que foi quando Ah, começou essa história de foto digital, eu tenho tudo que eu tirei de 2005 para cá. E aí eu vi uma foto nossa e eu olhei nos detalhes da foto e ainda preservou lá a data que foi tirada a foto. E a data da foto, pelo menos que eu tenho, é de 13 de outubro de 2006. Então eu acredito que a gente tenha se conhecido, se encontrado mesmo no dia 12, porque era um feriado, e a gente passou esse feriado prolongado na casa de praia. Então temos aí 14 anos de amizade? Tinha isso, né? 2006, 14 anos. 14 anos, é muito tempo. Muito. Então, E é enfim, começamos quase aí. 9 sem se ver pessoalmente, né? Pois é, abafa esse caso, depois a gente comenta mais sobre isso. Aham. Mas, enfim, eu achei legal porque. E eu acho que eu tenho essa característica que muitos gays não têm. Se eu fico com uma pessoa e eu vejo que não vai para frente, se não for uma pessoa assim escrota, eu gosto de manter a amizade, sabe? Porque, por exemplo, olha só se eu tivesse simplesmente, se um de nós tivéssemos, sei lá, excluído o outro, né? Porra, a gente poderia ter vivido tantas, né? A gente não poderia ter vivido tantas histórias que a gente viveu, então eu acho isso muito legal. Eu gosto de permanecer sendo amigo daquela pessoa que não deu certo para outras coisas, né? Sim, inclusive era para em algum momento ou em algum capítulo da novela eu ser madrinha de casamento de vocês, né? Ah, meu Deus. Mas abafa, peraí, que a gente está pulando uma parte bem interessante que eu quero, antes de a gente chegar nisso, eu quero que você me conte um pouquinho de como era na aeronáutica. Você já era gay, então você já sabia que você gostava de homem. E Sim. aí ver aquele monte de macho com aquela farda, porque assim, a farda da aeronáutica, eu não sei para você, mas pelo menos para mim e para metade da população brasileira, eu acredito, é uma coisa que desperta fantasias sexuais. Sim, amiga. Então, Como era para ai, você ver aquele monte de macho lindo, musculoso, peitudo, com aquelas fantasias da aeronáutica? Que- então, Ah, foi assim, eu entrei na FAB, né, que a gente fala na Força Aérea Brasileira, que é aeronáutica também, dá para chamar dos dois jeitos. Eu entrei com 19 anos, pelo alistamento militar obrigatório, que todo homem precisa passar nesse país, que é essa patifaria também, né? Blu, Poderia ser eu não. alguma coisa. Blu?
Se você tentar consultar, eu não tenho carteira, porque na minha certidão de nascimento está escrito que eu sou de sexo feminino. Desculpa, eu não sei o que é isso. Arrasou. Você nem tem reservista, então, né? Não tenho, foi cancelada. Arrasou. Pois é, eu tenho. E aí eu fui lá me alistar, né, com o cu na mão, porque é aquela imagem que pintam em cima, né, de que é um ambiente muito machista, né? E eu fui lá, me alistei no exército, né? E por que bem num ambiente machista? Você queria peitar, você queria mostrar que você era mais que todos aqueles machos juntos, ou porque Não, tinha alguma amiga. curiosidade? Qual foi o babado? Como Não, você eu foi fui. parar na aeronáutica? Não, eu fui porque era obrigatório você se alistar, porque funciona assim. Ah, A pessoa, enfim, do sexo masculino, que vai se alistar aos 18 anos, ela se alista pelo exército e o exército vai fazer uma triagem. Então ele vai perguntar assim para você, que foi o que perguntaram para mim. Olha, Renan, você está aqui se alistando e você tem 3 opções, mesmo que você não queira. Você vai precisar escolher 3 opções. Caso você seja convocado, qual você gostaria, né? Então, assim, eles já falam que, tipo, ok, mesmo que você não queira, mas você precisa escolher. E aí eu ah. falei assim, eu pensei com os meus botões, eu falei, aeronáutica deve ser a menos pior, né? Porque o exército, qualquer coisa que dá de merda na rua, bota um exército na rua, né? Então eu falei assim, não quero isso. A marinha, eu tinha medo de ir para o mar, né? Enfim, não queria. Aí eu falei assim, a aeronáutica deve ser a menos pior. Aí foi quando eu respondi aeronáutica e eles me mandaram para a seleção da aeronáutica já. Mas mesmo eu dizendo que eu Ah, não queria servir, entendeu? então o critério de escolha foi pela menos pior. No meu caso, sim. E aí, mas assim, eu não entendia bolhufas de Forças Armadas, né? Para mim era tudo igual. Então eu falei assim, gente, qualquer lugar desse, qualquer dessas que eu cair, eu tô fudido. Então, assim, vamos ver aqui é menos pior. Mas eu não acreditava que eles fossem me convocar, né? Porque eu sempre falava, não, eu não quero servir, eu não tenho perfil para servir, eu não gosto, eu não quero, eu não quero. E assim, eu nunca fui assim muito afeminado, mas a galera que percebe, né? Você sabe que percebe. Com certeza. Mas, então, assim, e mesmo eu falando que eu não queria, eles foram me colocando para fazer testes. Então, assim, do dia que eu me alistei ao dia que eu fui convocado para servir, demorou mais de um ano. Então, olha o tempo que eles ficaram me enrolando, sabe? Eu Sim. fiz teste físico, psicológico, fiz exames médicos, fiz a porra toda. Aí, quando foi em agosto de 2005, eu fui lá, né, que era a data que eles iam dar a notícia, e aí eles me deram a notícia de que eu tinha sido convocado para servir, e assim, você não tem opção mesmo. Se você é convocado e você some, vamos supor que você foge, você é dado como desertor. E se a polícia, enfim, se as Forças Armadas, se a aeronáutica nesse caso, me encontrasse, ia me prender, entendeu? Porque é um crime, é considerado um crime você não ir, né, para o serviço obrigatório, caso você seja convocado. Então, Passada, não assim, sabia disso, não sabia. é, Muito bom. é um crime. É. Então, assim, eu não tive escolhas, eu fui convocado. No Hum. dia, eu até fui lá conversar com o sargento e falei: olha, eu pedi tantas vezes, eu não queria servir, né? Tem tanta gente que quer no meu lugar. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: ô, Fulano, se você for atrás de não servir, você vai ter mais trabalho do que se você ficar aqui um aninho com a gente, que é o tempo obrigatório, é um ano, né? Aí ele falou assim: então eu aconselho que você fique. Vai ser foda, vai ser difícil. Não estou falando que isso aqui é um jardim de infância, não, vai ser bem difícil. Mas você vai se acostumar e daqui a pouco você está aí tirando de letra. Ele foi bem sincero comigo, sabe? E aí Sim. eu falei assim: quer saber? Tô no inferno, vou abraçar o capeta, sabe? E aí eu entrei, não tive escolhas, né? Eram eu e mais, acho que quase 60 caras da minha turma. E aí, Hum. amiga, tipo, aí começou a coisa toda e aquela coisa difícil mesmo. Eles arrancam o seu couro, sabe? Eu fiquei Sei. até um pouco assim, como que eu posso dizer, meio abirolado, assim, sabe? Porque eu fiquei meio até, como que eu posso, agressivo de um certo ponto, sabe? Na época que eu fiquei lá, porque a gente era ralado muito, assim, sabe? E assim, você tinha perguntado em relação a eu ser gay lá dentro. De verdade, eu Hum. não conseguia ter pensamentos libidinosos dentro daquele lugar, porque Jura? eu juro para você, porque assim, era tanta pressão, porque
o treinamento que a gente faz dura quase 6 meses. E a gente é diariamente ralado demais, assim, sabe? Aquela coisa mesmo, corre, é tudo no grito, é tudo, sabe? Então, assim, eu não tinha tempo para ter esses outros pensamentos, de pensar outra coisa, sabe? Eu só queria me ver longe dali o mais rápido possível. Então, já tomei banho colado com o cara do meu lado e não aconteceu nada, sabe? Eu tinha medo de, sei lá, ficar excitado, eu morria de medo, sabe? Mas, assim, na hora, eu condicionei a minha cabeça assim, não, aqui não é lugar para isso, e, tipo, para de ser louco, entendeu? E Onde se aí, ganha o pão, não se come a carne. exatamente. Muito embora a gente ouça histórias aí mil, mas, assim, comigo não teve, porque eu tive esse controle emocional muito grande, e também porque eu estava num período de pressão. E aí, quando acaba o treinamento, aí você vai para. Enfim, você vai ter uma colocação no fim do treinamento, né? Depois de todas as provas que você faz, e aí, de acordo com a sua colocação, você é mandado para uma unidade que daí você vai ter ali opções para você escolher. E eu já fui enviado para uma unidade lá no aeroporto de Congonhas, que a galera era mais madura, tinha bastante tiozão, sabe? E tinha também a molecada da minha idade, mas, tipo assim, de verdade, não tinha interesse por ninguém. Então, não tive história nenhuma para contar em relação à minha passagem pelas Forças Armadas. E só concluindo, eu tinha que ficar 1 ano obrigatório e eu acabei ficando 4. Então, os outros 3 foi por minha escolha mesmo, porque já estava mais tranquilo, sabe? Nossa, que legal, que legal, que legal. E Sim. aí, mas então assim, lá dentro é um ambiente tão de tanta pressão, porque assim, eu ficaria imaginando assim, vendo aquele monte de homem tomando. Você dormia lá no abrigo, lá naquele monte de cama naquele monte de beliche que fica aquele monte de Beliche. homem junto? Igual nos Então, eu filmes dormia. americanos ou não? Sim, eu tinha que dormir quando eu estava de serviço, porque chega um Ah, momento do treinamento que a gente aprende a atirar, né? E aí a gente ah, faz a segurança da unidade, do quartel, quem fazíamos éramos nós, né? Então aí a gente já começa a entrar meio nesse rolê também, nessa escala. E aí quando eu estava de serviço, eu ficava 24 horas dentro do quartel, e aí logicamente eu dormia lá. Mas assim, não era toda hora, sabe? Tinha uma escala, então pensa que tinha 60 caras na minha turma, então essa ah. escala tinha um certo espaçamento, né, entre um serviço e o outro. Mas eu dormia lá, mas assim, de verdade, como eu disse, eu era bem moita, igual na escola, eu era moita, eu era aquele cara assim mais que era considerado como nerdzinho, sabe? Que ia bem nas provas, Sei. e quando entravam no quesito, tipo assim, namorada, eu falava que não, que eu era mais de boa, entendeu? E aí a galera também, tipo assim, eu fingia que não era, a galera fingia que não sabia e tava tudo certo, sabe? Ah, E que ótimo. meio que Eu davam não de sei. louco. Olha, eu não sei se eu teria tanto controle assim, não, viu? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. O ano passado eu tive um caso assim, pum, express, com um Aham. menino que ele foi das Forças Armadas também. E, inclusive, a foto dele até hoje no WhatsApp é dele vestindo aquele uniforme da Marinha. Então, assim, eu confesso que às vezes, até hoje, quando ele me manda mensagem, ele, oi, Amanda, tudo bem? Tal, 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 como é que estão as coisas? Eu olho para aquela foto e falo, ai, podia estar melhor se você estivesse aqui. Mas aí eu me controlo e volto. Não, opa, passou, acabou, chega. Mas a farda mesmo, amiga, ela transforma cara que não é bonito em homem bonito, sabia? É É, impressionante. eu acho que é a tara pela farda mesmo, né? Sim, Tem tem gente essa que tem tara. pela de polícia, eu não, eu já tenho mais pela da aeronáutica mesmo, ou sei lá, aquela piloto de avião, ai meu Deus do céu. Ai, mas eu E tinha aquilo, mas eu cagava para aquela farda. Eu não me achava bonito dentro daquilo. Eu não sei se é porque eu era muito magrelo, não sei. a Mas sua assim, foto no realmente. Manhunt era você de farda da FAB. Era isso? Não acredito. Oh, eu lembro exatamente como se Gente. fosse ontem, aquela bem louca. Tinha assim, eu já vi foto sua de farda da FAB em algum lugar. Não lembro se no Eu Manhunt. podia ser preso por isso. E aí, depois Ai, de tá lá, bom. Rê, o que mais veio aí de experiência profissional legal que você foi evoluindo?
até chegar hoje nesse ponto que você está aí nesse grande site de tecnologia? Então, depois que eu saí da FAB, eu me formei em letras, né? Eu estava me formando em letras, e aí eu fui dar aula de inglês mesmo, né? Que era Era o o seu que eu sonho ser sabia. professor de inglês? Então, não era bem exatamente o meu sonho, mas é assim, idioma sempre foi um forte meu, e eu percebo que é um seu também. Então, eu tenho muita facilidade para aprender idiomas. E o inglês, eu nunca fiz aula de inglês, eu nunca fiz curso, eu aprendi sozinho, né? A faculdade Digital. acabou me impulsionando, a faculdade acabou me impulsionando, mas assim, eu aprendi sozinho. E aí, como eu gostava muito daquilo, eu falei, eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Mal sabia eu que, né, enfim, não é bem por aí, né? Mas eu falei assim, é com quem eu vou saber ganhar dinheiro depois que eu sair da aeronáutica, que ainda assim, na aeronáutica eu só poderia ficar por 4 anos, é um serviço temporário, né? Ah, Então, aí eu me formei na faculdade, comecei a dar aula, dava aula particular, dei aula em algumas escolas de inglês, e aí chegou um momento que eu falei, tá, agora eu sei falar inglês, eu já tenho uma experiência como professor e eu quero agora conhecer o mundo. Eu falei, eu não tenho como pagar, porque eu sou de família humilde, né? Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha, e praticamente, depois chegou meu padrasto, mas uma boa parte foi a minha mãe. Então, assim, era tudo muito escasso, sabe? A gente nunca passou necessidade. Mas, assim, eu não podia ter um curso de inglês, um intercâmbio, imagina, era uma coisa assim que fora da realidade. Então eu falei assim, eu vou então tentar conhecer o mundo trabalhando. E aí eu lembro que você tinha acabado de voltar da sua experiência e você foi muito importante para mim porque você me deu muitas dicas. Se eu não me engano, foi você que me indicou a agência que eu fiz o recrutamento para entrar no navio, que foi aquela lá de Santos. Eu acho que foi a, você, a Work at Sea ou a. Você foi pela a Work at Sea? Infinity. A Infinity Brasil. Isso. A Infinity foi a segunda que eu fui para Royal Caribbean. Pois é, que foi a companhia que eu também trabalhei. Então, assim, naquela época eu lembro que o Orkut estava bem alto, então eu acho que você me indicou comunidades no Orkut, e aí eu, né, voei, eu fiz o recrutamento lá pela agência, passei, e aí eu fui trabalhar também no navio de cruzeiros como vendedor das lojas de Duty Free, né, mas foi uma passagem muito rápida, porque eu não consegui ficar até o final do contrato. Eu não segurei a Você ficou barra. quanto tempo a bordo do Ai, navio? amiga, acho que eu fiquei uns 4 meses de um contrato que era para ser 6. Ah, Então, tá. eu atuei no navio aqui na costa brasileira e depois eu fui para o Caribe. E voltei para o Brasil. E aí, graças a Deus, logo depois, isso a gente está falando de 2011, eu já entrei para a área que eu trabalho até hoje. Aí trabalhei numa empresa que a sede era em Minas, fiquei só 6 meses e entrei para a empresa que eu estou até hoje. Já vai fazer 9 anos que eu estou nessa empresa. Então, profissionalmente foi isso que aconteceu in my life. Na sua vida. E você acredita que você tem algum papel que você queira cumprir ainda no mundo LGBT, ou alguma coisa que você acha que você pode fazer a diferença? Sim, amiga, com certeza. Esse papel ele acabou surgindo assim de forma muito espontânea, sabe? Porque eu não sou ativista. Eu tenho até um pouco de incômodo de falar isso, porque eu acho que todos nós deveríamos ser ativistas, mas não é o meu perfil, sabe? De ir para a linha de frente, de ir para a parada gay. Eu não gosto de ir para a parada gay, né? Eu sei da importância que todos esses movimentos têm, mas eu não tenho perfil de ativista. Então eu olhei para mim e falei assim, o que eu posso fazer para ajudar, né, enfim, a melhorar essa questão toda de preconceito, de discriminação em relação aos LGBTs. E aí foi quando eu entrei para o grupo de diversidade e inclusão da empresa que eu trabalho e eu meio que tomei essa frente LGBT. Então, assim, de lá para cá, faz um ano e pouquinho, eu já palestrei algumas vezes. Então, hoje, se eu fosse dizer assim, o meu papel, né, em relação às pautas LGBT é mais nesse sentido de educação mesmo. Porque eu acredito muito que, claro, tem muita gente que é preconceituoso justamente porque não faz questão de não ser. Mas eu acredito que muitas pessoas são e nem percebem por falta de educação mesmo, sabe? Não Falta de sabe o que conhecimento.
Perfeito, não sabe o que é uma orientação sexual, não sabe o que é uma identidade de gênero, uma expressão de gênero, não sabe nada disso. Então, eu assim tento usar um pouco que eu conheço desse mundo para poder disseminar para as pessoas que não conhecem, né, e que dão ali, né, uma oportunidade para eu apresentar. Então, eu acredito que esse seja o meu papel, mais um papel de educação mesmo, de disseminar, de evangelizar as pessoas em relação às nossas pautas. Entendi. E isso é muito bom. E você, em algum momento da sua vida, fora a infância, onde todas nós sofremos muito bullying, mas assim, em algum momento já da vida adulta, você tem alguma cena de preconceito que você tenha sofrido que isso te marcou ou te deixou, sei lá, de certa forma chocado com o Já, preconceito? Já? já. Na aeronáutica, isso era muito Hum, velado, né? Então, principalmente porque eu meio que fui para um lado quase que proibido, que eu tinha amizade com as sargentos do quadro feminino, né? Quando a gente está indo no ambiente militar, as coisas são muito segmentadas. Então, o soldado anda com soldado, o cabo anda com cabo, o sargento com sargento. As pessoas não se misturam muito. E eu meio que quebrei essa regra e eu fiz amizade com as sargentos do quadro feminino, as mulheres. é, Então, eu percebia que os caras, eles tinham muitos comentários, assim, maldosos, sabe? Eu não ouvia sim. exatamente, mas eu sabia que rolava isso por trás. Então, assim, querendo ou não, isso é um tipo de preconceito. E teve em 2014, acho que foi, uns amigos meus da aeronáutica que se formaram comigo me chamaram para ir num encontro de comemoração de 10 anos que a gente tinha se formado e tal. E eu fui, com muito medo, mas eu fui, porque eles fizeram questão que eu fosse. E eu lembro que eu estava lá e muitos deles, tipo assim, lidaram super bem com a minha questão, mas eu percebi que tinha alguns que eram meio assim, sabe? Meio reticentes, meio distantes, assim. E teve uma Preconceituosa. hora. Mas assim, aquela coisa velada, sabe? Não tá ali falando Sei. escancarado, mas você percebe no olhar. A gente sabe como que é, né? A gente percebe no olhar da pessoa quando ela enfim, tem questões preconceituosas. Hum. E aí teve uma hora que eu tava conversando com os meninos e tava assim, a gente tava bebendo, então a gente já tava meio alto, assim, e aí eu tava lá falando umas besteiras, teve um menino, ele achou que ele não viu que era ele, mas ele veio por trás de mim e me deu tipo um tapão assim na minha cabeça, assim, sem motivo algum. Ele me deu um tapão na minha cabeça e então eu reparei ali, sabe? Ah, Preconceito, a discriminação, sabe? Foi assim uma coisa muito inexplicável, mas a gente sabe quando é, né? Ninguém precisa dizer revoltante, pra é gente. revoltante, é É, revoltante. Eu também tenho e várias, aí, eu várias olhei para trás, passagens. eu tive pena daquela pessoa, né? Porque eu Aham, percebo que tem muita gente que não sabe lidar com os seus próprios preconceitos e acaba soltando no mundo de uma forma agressiva, né? uhum, E às vezes a gente sabe, até muitas pessoas enrustidas, né? Que tá vendo que o outro ali tá feliz, exatamente. super É, resolvido com a sua questão, e aí acho que quase como um motivo assim, de inveja a pessoa tem essas agressividades. eu sou muito, assim, desde muito nova, né? Eu era muito afeminada, então, assim, quando eu, quando eu podia ser eu mesma, eu era muito afeminada. Uhum. E você percebeu isso em diversos momentos. Mas, assim, e eu sentia isso, que é, a gente causa um certo desconforto Sim. em quem não tem a sexualidade bem resolvida. Então, assim, geralmente as pessoas que atacam os homossexuais, as transexuais, enfim, as lésbicas, ou o B, eu acho que é um assunto que a gente vai discutir depois também, o B da Uhum. letra LGBT, né? Mas, enfim, eu acho que quem ataca a pessoa
é sempre alguém que tem problema com a sexualidade. Então aquilo não está muito bem resolvido para ela, não está muito claro, e aí a forma de ela se defender daquilo, se afastar e criar um abismo, é ela atacando, porque ela sente medo. Se chegar muito perto, talvez. Eu tenho essa coisa muito forte na minha cabeça, né? Se chegar muito perto, talvez ela possa se identificar com alguma coisa ali. Então, ela prefere atacar, jogar longe e criar um abismo para que ela se mantenha no H de hétero, que para os héteros o mundo é tudo muito mais fácil, né? Mas nada contra. Nada contra, tenho até amigos que são. Eu também. Nada contra, tenho até alguns peguetes meus que são héteros. Rê, vamos aproveitar que a gente está falando de peguetes e vamos falar de relacionamento gay. Oh my God! A gente sabe que você agora recentemente entrevistou uma pessoa muito famosa, né, no seu Instagram. E aí, eu vou puxar aqui se você me der autonomia para isso, claro, eu vou puxar para cá um ponto que ela falou ali e que não sei, eu fiquei incomodada com aquilo, né? Eu também, acho que eu já até sei o que é. Ela virou e falou que assim, ela costuma tratar casais, tanto casais héteros quanto casais gays, mas o que ela percebe por não sei por qual embasamento dela mesmo, que ela que falou ali, enfim, mas ela percebe que os casais gays têm um relacionamento com menor duração. Você concorda com isso? Por que você acha que ela trouxe e apontou isso, mesmo sabendo que o seu canal era gay, o que eu achei de certa forma até desrespeituoso, mas por que ela fez questão de frisar isso? Então, eu não sei se ficou tão claro para ela que eu era LGBT, muito embora eu tenha dado algumas pistas, né? Mas eu não sei também de onde ela tirou. Eu acho que isso é uma questão muito, muito assim complexa, porque não dá para generalizar, sabe? Eu, por exemplo, o meu primeiro relacionamento durou 6 anos, sabe? Então, foi um relacionamento teoricamente longo, né? E esse meu relacionamento que eu estou agora está durando 1 ano e meio até algum momento, né? E muito provavelmente vai durar muito mais. Então, eu acho que não dá para generalizar, sabe? Porque da mesma forma que entre os héteros tem vários tipos de personalidade, entre o meio gay também, entre o meio LGBT tem vários tipos de personalidade, né? Então, eu não tenho, por exemplo, embasamento para dizer que é o que ela falou, entendeu? Então, eu diria que não dá para dizer. Eu conheço várias pessoas que têm relacionamentos super longos. Claro que, eu tenho um primo gay que é casado com um gay, são 2 gays, óbvio, né? Não dá para um gay namorar. Enfim, mas eu tenho um primo gay que é casado há 10 anos. E assim, dura mais do que muito relacionamento hétero. O hétero ainda porque assim, é triste a gente ter que chegar nesse fundo do poço e dizer isso. Mas assim, o hétero, às vezes, por ele ter menos cultura, menos acesso à informação e assim, às vezes já com muito pouco tempo de relacionamento, eles já têm filhos, eles já vão morar juntos, e aí eles criam dívidas juntos. Então, assim, talvez, né? Eu não vou nem criticar aquela sexóloga que você entrevistou, porque, assim, são mundos completamente diferentes. Então, às vezes, a gente acaba vendo héteros que estão juntos, mas que eles se suportam. Não é um casamento. Não tem respeito, não tem fidelidade, não tem, é traição, é bofe que chega bêbado e bate na esposa, e a esposa tá com 3, 4, 5 filhos dentro de casa, e não tem um trabalho, e aí ela é dependente do marido, e não tem o que fazer, então ela acaba aceitando tudo aquilo. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, que relacionamento gay e relacionamento hétero não tem como você comparar.
Não Primeiro mesmo. porque são completamente distintos. Quando dois gays se juntam, eles se juntam para formar alguma coisa, um para somar junto com o outro. E aí, assim, dificilmente vai ter envolvimento de filhos, Aham. dificilmente vai ter aquela obrigação de um sustentar o outro, porque a gente não vê isso no mundo gay, né? Graças a Deus. Você não vê aquele alto índice de traição que tem no mundo hétero, né? Uhum. As mulheres parece que elas foram criadas para serem coniventes com os chifres que elas tomam, e Ai, aí meu elas Deus. é uma coisa, gente, é horrível isso. E aí, É, eu tenho um casamento de 20, 30 anos, tá? Mas e quantos desses 20, 30 anos você realmente foi casada? Né? é. Quantas vezes o seu marido não ficou no bar enchendo a cara, ou então numa biqueira se drogando e chegou em casa e te deu um pau e virou pro lado e dormiu? Ou sei lá, Ai, que isso é um trash, né? casamento? Né? Então, assim, eu achei desrespeituoso, precisava vomitar isso porque estava preso aqui assim na minha garganta. E Mas, pronto, agora eu já amiga, tô 10 quilos mais eu magra. acho. Mas eu acho que assim, o que a galera que é LGBT, principalmente os gays, né? Vamos falar dos gays que a gente está falando de homem. O homem Aham. que é não, ele tem essa questão, esse sexo appeal mais aflorado, eu acho, tá? Diferente, por exemplo, de um casal lésbico, que as meninas ficam por anos juntas, ou tipo assim, conheceu hoje, amanhã já tá casada, sabe? O gay Sim. não. Eu percebo que ele tem esse sex appeal mais aflorado. Então, se a gente está falando de uma pessoa, de duas pessoas que se juntaram ali, que não tem muita maturidade, eu acho que isso pode ser um problema, porque eu acho que as pessoas podem se perder no meio desse relacionamento muito facilmente, sabe? E eu vejo isso até pelo meu primeiro relacionamento, que eu achei que durou até muito, viu? Porque eu era muito imaturo, entendeu? Então, você é novinho, você tá ali bonitinho, com tudo no lugar. Então, para você ser contatado por outras pessoas, a probabilidade é maior. E aí, se você não tem muita maturidade para isso, você pode acabar, entendeu, indo para um lugar não muito legal e aí Escorregando na banana. escorregando na banana e o relacionamento de fato não vai para frente. Mas, por Sim. exemplo, eu hoje, com 34 anos, quase 35, namoro uma pessoa de quase 40. Ai, meu Deus, ele vai me matar agora. Você divulgou a E, idade dele, não podia. né? Mas ele tem 37, ai meu Deus, ele vai me matar. Ele já vai me matar de qualquer jeito. Mas então, assim, a gente tem mais maturidade, então a gente sabe o que vale a pena, entendeu? Então hoje, se vem alguém querendo gracinha comigo em rede social, eu sei o que vale a pena, eu sei o que vai ser só uma noite e eu sei o que vai ser uma história bonita, entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que tem muita putaria no meio gay? Tem, como tem no hétero. Mas eu acho que é dependendo do contexto, né? E se o contexto é um contexto de pessoas novas, de pessoas que não estão muito comprometidas em ter um relacionamento, vai rolar mesmo, entendeu? Vai rolar traição, vai rolar putaria, vai rolar suruba, vai rolar de tudo. Então, ok, mas até a página 2 eu acho que pode ser para os dois universos. Sim, sim. E no mundo hétero não é que não existe isso. A única diferença é que eles criam perfil fake para vir falar com a gente, tá? Mas É o mais mundo hétero escondido. é bem mais podre do que o mundo gay. Eu posso te garantir isso, que eu já tive dos dois lados da casinha, e eu já vi do lado de dentro e do lado de fora como é, e o mundo hétero é muito mais podre do que o mundo gay. Eu não sei por que que eles ainda vinculam tanto a imagem de gay com o gay é o dark side da coisa. Não, não é não. Os Aham, héteros é são piores. verdade. Concordo, amigo. E aí, a gente falando de relacionamento, então você já deu uma prévia aí do seu bofe, que é uma Sim. gracinha. Não conheço ele pessoalmente, mas eu vejo ele sempre com você. Manda um beijo pra ele. Já Ah. falamos de relacionamento. E aí, eu queria saber, hoje, Renan, você disse que tá com 34 para 35 anos. Qual é o seu maior sonho que você ainda não realizou? Nossa, sonho. Ai, olha, antigamente eu tinha sonhos do tipo, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro. Mas eu acho que isso não é sonho, sabe? Eu, depois de ter vivido um pouco, eu acho que isso são coisas assim tão superficiais, sabe? Você Hoje se eu acho que o meu, desapega.
Eu acho que, por exemplo, eu até estou guardando dinheiro para comprar o meu canto, mas eu até estava falando para o meu namorado, eu falei assim, gente, eu posso ficar nessa casa aqui onde eu estou pagando meu aluguel por mais vários anos, sabe? Porque eu estou Uhum. tranquilo. Então, assim, o meu sonho hoje é ter tranquilidade. Se eu tiver tranquilidade, se eu tiver um mínimo para eu viver bem, o que é viver bem? É você pagar as suas contas, é você, de tempos em tempos, poder fazer uma viagem, né? É você, uma hora que você puder, alguém que você gosta muito, você puder presentear aquela pessoa, sabe? Você Sim. não ter, assim, sufoco, perrengue. Eu acho que o meu sonho é esse, é ter qualidade de vida, sabe? Não é ter riqueza. Seria Uhum. bom, seria maravilhoso, não vamos ser hipócritas, né, amiga? Mas, É. assim, o meu sonho hoje é continuar tendo a minha tranquilidade. Hoje eu me considero uma pessoa tranquila, graças a Deus. Gostaria, então, de manter o meu emprego, de continuar fazendo os meus trabalhos. Se eu fosse falar de outros sonhos, de conhecer mais lugares do mundo, porque, assim, eu sou uma pessoa do mundo. Eu, quando eu estou viajando, sabe, parece que eu me transformo, assim, o meu olho brilha. Então, o meu sonho é esse, é continuar tendo a minha vida tranquila, sem passar perrengue, assim, eu levanto a mão, graças a Deus que nessa pandemia, por exemplo, eu não tive nenhum tipo de dificuldade, né? Então, eu acho que isso é o sonho. Meu sonho é esse, já está ótimo desse jeito. Então você se sente realizado. O Renan hoje é uma pessoa 100% realizada. Olha, como eu disse, né? Eu sou uma pessoa tranquila, né? Gostaria de ter outras coisas. A gente olha, às vezes, não tem como não comparar, né, Miguel? Eu acho que esse é o meu defeito, inclusive. Às vezes eu me comparo com outras pessoas e falo, nossa, eu queria tanto ter mais ou menos aquele padrão de vida ali, mas ao mesmo tempo, e eu acho que essa quarentena me fez olhar muito para dentro de mim, sabe? E eu vejo Sim. quão privilegiado eu sou. Eu sou muito privilegiado. Eu sou privilegiado por uma cacetada de coisas, sabe? Uhum. Então, eu toda vez que eu tenho esse tipo de pensamento de me cobrar, eu falo, para de ser louco, sabe? Porque, tipo assim, olha a vida que você tem, ninguém te enche o saco, você paga as suas contas, você tem um lugar para você trabalhar confortavelmente dentro da sua casa, olha o tanto de gente que está trabalhando no sofá com o computador em cima do colo, sabe? Então, assim, antigamente eu me cobrava mais e tinha sonhos mais materialistas. Hoje eu tenho sonhos mais, assim, como que eu posso dizer, de mentalidade mesmo, sabe? Se eu tiver numa boa vibe, eu acho que tá bom. Bem legal isso, bem legal. Você sabe que assim, a gente tem tanta coisa em comum que até nisso eu me identifico com você. Perdão. Eu não sei se você sabe, mas quando eu iniciei a minha transição, a primeira Uhum. tatuagem que eu fiz no meu braço é Bendecida por Dios. Porque eu me Tudo a acho ver. muito. Hã? Tudo a ver. Eu me acho muito abençoada. Eu tenho eu tenho uma forma de pensar, acho que por isso não é à toa que a gente é amigos, né? Eu tenho uma forma de Sim. pensar muito parecida com a sua. Já fui muito apegada ao material, a carro, né? Já quis ter Uhum. carro zero, já gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para reformar a casa onde eu morava, para que ela virasse aquela casa de boneca. E aí, quando você chega em uma determinada fase da sua vida que você olha e fala, meu, isso não é a felicidade para mim. A Nada. felicidade para mim é eu poder, sabe, dormir, acordar, ter um chuveiro quente. Às vezes, olha, eu tô essa quarentena, como você disse, ela fez tão bem para mim, né? Ao Uhum. contrário de tem gente que eu vejo na internet falando que tá surtando, que tá batendo a cabeça na parede, que tá ficando louca. Essa quarentena ela fez tão bem para mim que, sabe, quando eu tomo. Eu tenho muito frio, eu sou uma pessoa muito friorenta, Uhum. principalmente depois que eu transitei. Então, assim, quando eu ligo meu chuveiro e sai aquela água quente, eu agradeço pelo fato de eu ter uma água quente para poder tomar um banho, sabe? Sim. Que às vezes tem pessoas na rua que não tem oportunidade de tomar um banho. Então, quando a É gente verdade. começa a vibrar mais na gratidão, essas coisas assim, um carro zero, como eu já tive, ou sei lá, uma casa bonita, elas perdem a importância, né? Perdem, e eu acho que também, da mesma forma que a gente vibra de forma positiva, essas coisas podem vir para a gente sem a gente pedir, né? Sem fazer muito esforço, exatamente. É a Sem lei da fazer atração. esforços. Isso. Então, assim, eu tô nessa pegada. Meu sonho, assim, eu não sei dizer um sonho único. Eu quero
né, isso ou aquilo. Não, eu quero tranquilidade. E se eu, daqui a 50 anos, eu tiver nesse mesmo status que eu tô hoje, eu acho que eu já estou muito agradecido e muito feliz por estar dessa forma. Que bom, Rê. Então, para finalizar o nosso papo, hoje, o Renan de 34 anos, se ele pudesse voltar lá para o Renan que tinha 24 anos, qual era o recado que você ia dar para o Renan dos 24? Nossa, 24 eu já era velhinho já. Nossa, 24 eu estava já no navio. Bom, eu acho que eu Ou se voltaria. você preferir um tempo um pouco maior, sei lá, você mencionou muito que 18 anos foi uma fase bem marcante e tal. Então, se você pudesse voltar lá para os seus 18 anos, o que você diria para o Renan dos 18 anos? Vou voltar um pouquinho mais. Eu vou voltar ao dos 15, que foi naquela época que eu tive aqueles problemas todos lá psicológicos. Eu acho que eu daria um conselho para o Renan de 15 anos, falaria assim, Renan, calma, não vai ser fácil, vai ser difícil pra caralho, mas você é muito mais do que isso, né? Enfim, é só uma fase, né? Foi inclusive um conselho que o meu padrasto me deu naquela época, que ele falou assim para mim, Renan, um dia você ainda vai rir muito disso. Eu nunca falei disso para ele, talvez eu fale em breve, mas ele me falou isso, ele falou, Renan, você ainda vai rir muito disso. E o que a gente está fazendo aqui hoje nesse podcast, amiga? A gente está rachando de rir, né? Pois é. A Depois gente está fazendo piada. Pois é. Dos nossos Então, sofrimentos, assim, dos nossos traumas. exatamente. E então, assim, eu voltaria e falaria assim: olha, você ainda vai rir disso, acorda, vai fazer os seus corres, porque também a vida, né? Enfim, ela vai te dar muita coisa, mas muita coisa vai ser com o seu esforço, né? Então, e essa galera hoje que está aqui te xoxando, enfim, vai saber como é que elas vão estar daqui a alguns anos. Amanhã elas vão estar te aplaudindo. Isso. Então, e foi bem assim, amiga. Teve um dia que esse povo da escola fez um grupo no Facebook e me adicionaram. E sabe o que eu falei? Eu falei assim, ai, desculpa, eu não vou poder ir porque eu tô na Europa. Nossa, boa na cara dos brasileiros. Então, assim, uma coisa mega fútil, mas eu falei assim, não, esse gostinho eu tenho que tomar, entendeu? Porque essas pessoas me humilharam na época da escola, e por mais que eram novas, mas assim, eu lembro muito da minha cabeça que eu tinha com 15 anos, então elas não fizeram isso porque, enfim, elas estavam sendo coagidas a fazer nada, elas fizeram o que elas quiseram, então toma. Elas eram ruins, más, Sim. pessoas más. Não que isso, mais uma vez, seja sinônimo de felicidade, de sucesso, mas eu falei, não, essa humilhaçãozinha eu vou dar sim. Agora é a minha vez. Pois é. O mundo então, dá voltas. O mundo dá voltas. Pois é. E aí você já meio que até deu meio que um pouco da ideia, mas assim, aonde você se vê daqui a 5 anos? Olha, em relação a trabalho, eu acho que eu não me vejo assim, eu me vejo gerente, eu me vejo diretor, não, nada disso. Até porque eu trabalho num lugar em que não tem hierarquia, né? É uma empresa de modelo horizontal. Então, assim, eu me vejo uma pessoa mais evoluída mesmo, tanto profissionalmente, pessoalmente, uma pessoa cada vez mais feliz, né? Uma pessoa que não necessariamente esteja acumulando bens materiais, mas uma pessoa que continua feliz. Então, se daqui a 5 anos, como eu disse, eu ainda tivesse o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, tranquilo, sem ninguém encher o meu saco, sabe? Dono do meu próprio nariz, pagando minhas contas, tá ótimo. Né? Espero que daqui a 5 anos também a minha família continue cheia de saúde. Espero que eu esteja cada vez com mais pessoas queridas à minha volta, porque também, né? Pessoa ruim, chata, eu tô querendo distância. Pessoas que nos amam faz bem a gente manter por perto, mesmo que seja Sim. só pelo Skype. Sim, eu amo pessoas à minha volta e ao longo desses 34 anos eu conheci muita gente e se tiver assim, amiga, tá ótimo, tá? Vou estar arrasando do mesmo jeito. Eu tenho uma pergunta que é totalmente fora do script, mas você falando agora aqui, eu não sei o porquê veio caiu essa ficha em mim. Eu posso fazer uma pergunta fora do nosso scriptzinho ou não? Claro, baby. Só para encerrar.
Você tem vontade de adotar algum filho com o seu namorado? Não. Eu e meu Não. namorado, Ah. a gente tem uma cabeça assim muito, como que eu Já posso dizer? discutiram sobre isso? Já discutimos. A gente tem Ou uma não é um cabeça assunto muito. nem que vocês trouxeram para a pauta ainda? Não, a gente já falou de tudo isso. A Ah. gente tem uma cabeça muito desconstruída, assim, sabe? Então, por exemplo, nós nos amamos, a gente está junto, mas eu tenho muito a minha individualidade, ele tem a dele. Então, a gente não tem esse sonho de casar, sabe? Tanto que na primeira semana da quarentena, eu fiquei uma semana na casa dele e no final da semana eu falei assim: Thiago, eu preciso ir pro meu canto, porque eu tô sentindo falta das minhas coisas, da minha rotina dentro da minha casa. Eu quero cagar de porta aberta, eu quero dormir na hora que eu quiser, sabe? Então, assim, eu não sei, e eu também, eu não sei, a gente talvez converse mais sobre isso, se a gente tem personalidade para casar, para morar debaixo do mesmo teto, sabe? Hum. Então, a gente ainda não fala disso, e muito menos de filho, amiga, porque assim, filho, eu acho que para você fazer uma adoção por fazer, porque é modinha, não Uhum. faz, sabe? E eu acho que você tem que olhar para você mesmo e ver se você tem a personalidade, entendeu? Para segurar esse baque, porque é um baque. Você vai ter que, inclusive, abdicar de muitas coisas da sua vida por conta desse filho, né? Sim. Então, esses dias eu, inclusive, vi uma estatística que tem assim, um número exorbitante de pessoas que devolvem crianças que adotaram, sabe? Que Então, horror. assim, eu acho isso péssimo. Então, assim, não tenho planos de ter porque eu não tenho perfil. Eu nunca tive perfil de cuidar. Eu com a minha irmã, quando ela era criança, eu falava com ela criança de igual para igual, sabe? Eu acho que para você adotar uma criança, você precisa ter o perfil de pai, sabe? Se a gente está falando de homens, de pai, de mãe, enfim. Então eu não tenho esse perfil, por isso que eu não quero adotar, porque eu gostaria de adotar se eu fosse dar uma experiência para aquela criança. Não Uhum. só tirar ela de um orfanato para dar colégio, para Presente. dar comida, para dar presente. Não, eu queria dar uma imagem de pai para ela. E eu Uhum. acredito que eu não possa dar essa imagem de pai. Primeiro, porque, amiga, eu não posso ter nenhum cachorro na minha casa, porque assim, a minha vida eu gosto de sair a hora que eu quero, sem ter preocupação. Se eu quero viajar, se eu puder ficar dias fora, eu quero. E tendo um filho, não é bem por aí, né? Então, eu não me vejo ainda, mas a gente também não pode cuspir para cima, vai que cai bem na nossa testa, né? Pois é, e é isso que era uma outra observação que eu ia falar. Eu fiz aquela brincadeira no começo de, ai, Reina, só falta você tomar hormônio, porque a gente tem tudo muito igual. E, inclusive, essa pergunta que eu fiz para você, você deu exatamente a resposta que a Amanda daria. Eu não consigo me ver presa em nenhum lugar. Eu não Aham, consigo me ver presa a uma pessoa. entendi. É, já tive um casamento que foi horrível. é, Você conviver 24 horas com uma pessoa debaixo do mesmo teto. Então, eu também tenho essa coisa da independência, do precisar do meu minuto de ficar sozinha, de acordar no meu horário. Eu detesto ser acordada. Detesto. Uhum. Você quer acabar com o meu dia e me acordar. Eu preciso acordar naturalmente. E eu sou uma pessoa que Uhum. dorme muito. E uma outra coisa que você também mencionou, que eu fico assim, de boca aberta, é essa liberdade de eu tô aqui hoje, mas se amanhã eu quiser estar na Bahia, eu posso. E essa coisa da liberdade é uma coisa Uhum. que, depois que a gente prova disso, eu acho que o navio traz isso muito pra gente. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar na Bahia, depois de amanhã eu posso estar na Turquia e depois na Uhum. Espanha. Eu posso estar aonde eu quiser. Eu acho que é difícil alguém tirar isso da gente depois que a gente passa por uma experiência dessa, não é mais ou menos isso? Sim, hoje eu com meu namorado a gente joga muito a real, assim, sabe? E eu acho que é isso que dá, que fez, na verdade, com que a gente, enfim, conseguisse ter ficado tanto tempo, porque eu acho que um ano e meio é um tempo considerável, sabe? E, como eu disse, a gente pretende ficar muito mais. Por isso, porque ele tem a vida dele, eu tenho a minha, cada um tem a sua individualidade, ninguém fica cobrando ninguém. Um final de semana é aqui na minha casa, o outro é na casa dele, a gente não tem essa neura de ficar se tendo que se ver todos os dias, sabe? Uhum. Então é ótimo desse jeito e eu espero que fique dessa forma por bastante tempo. Agora, como eu disse, né, não dá para cuspir para cima. Quem sabe se um dia a gente
falar, vamos juntar os panos de bunda, vamos, sei lá, juntar as rendas, As escovas de dente. Juntar as rendas, comprar uma casa maior para a gente ter mais liberdade dentro de casa, né? Porque hoje eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, ele também. Então, querendo ou não, você dá um peido aqui no meu quarto, você ouve lá na sala, né? Então, ainda assim, né, fica meio claustrofóbico, duas pessoas dentro de um lugar pequeno. Sei lá, eu tenho essa sensação. E ele também tem, então por isso que a gente dá certo, mas futuro a Deus pertence, né? Então, não sabemos. Pois é. Então, meu amor, foi um prazer a gente poder bater esse papo bem gostoso, matar essa saudade. Se bem que a gente mata a saudade quase que todos os dias pelo WhatsApp, né? Uhum. Mas, assim, foi maravilhoso bater esse papo. Eu queria que você deixasse todas as suas redes oficiais aqui, Instagram, Facebook, sei lá, com tudo que você trabalha, ou tudo que você... O canal no YouTube, o podcast também. Vamos lá, seu Minuto de Fama. Sim. Eu vou deixar só o Instagram mesmo, que é o Renan Batistella, Batistella, Batistela, sem 2 L, sem P, Batistella, do jeito que se lê, Renan Batistella. E tem meu podcast também, que inclusive a Amanda vai ser entrevistada daqui a pouco lá. Então quem está ouvindo aqui depois já corre no meu para ouvir lá, que é o FalaCast, tudo junto. Fala, de falar mesmo. FalaCast. Só jogar lá. Isso, só jogar no Spotify que vai encontrar. Beleza. Não vai divulgar o canal do YouTube? Você tá... É novidade. Hã? Eu tô jogando, eu tô fazendo umas lives no meu Instagram, gente, que eu tô entrevistando uns especialistas. Então, acontece de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, às 20 horas. E aí eu tô jogando também depois a gravação lá no meu YouTube. Então, se jogar também lá, Renan Batistella no YouTube, vai me encontrar facilmente. Mas acho que a rede que eu sou mais assíduo, assim, é o Instagram mesmo, e o podcast e as lives, e é isso. Ótimo. Foi um prazer falar com você, meu amor. Eu amei. Beijo. Adorei. Muito obrigada pela sua disponibilidade e a gente se vê daqui a pouquinho. Arrasou. Beijo, gente. Bye.